A paz de Cristo, que bom ter você aqui. Hoje eu vou estar liberando para você uma palavra bíblica com um recheio totalmente escatológico. E hoje eu vou estar utilizando um texto bíblico que é incomum utilizá-lo para uma ministração profética escatológica anunciando a segunda vinda de Jesus. Por que eu digo que é incomum? Porque raramente uma pessoa utiliza esse texto, porque esse texto é um poema. Ele é voltado para um relacionamento, para uma intimidade de um casal. E eu estou me referindo a Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro riquíssimo que tem lições plenas, extraordinárias para o relacionamento conjugal, mas não somente para o relacionamento conjugal, mas para todo o cultivo da vida cristã. E é baseado nisto hoje que eu vou estar liberando uma palavra profética, escatológica para a tua vida, baseado no livro de Cantares de Salomão. Hoje eu vou estar utilizando o capítulo 2, o versículo 8, 9 e o 10. E diz o texto assim: ouço a voz do meu amado. Eis que vem aí saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pela janela, lançando os olhos pelas grades. Fala o meu amado e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Ainda que esse texto mostra o relacionamento afetivo da Sulamita para com Salomão, isto é a literalidade do mesmo, mas de forma tipológica, alegórica, é possível olhar para Cantar de Salomão e visualizar na Sulamita a nação de Israel, visualizar em Salomão a pessoa do próprio Deus, mas de forma tipológica, é possível olhar para a Sulamita e visualizar a igreja, olhar para Salomão e visualizar nele um tipo de Jesus. É esta metodologia tipológica que eu vou utilizar com você para fazer uma ministração da palavra de Deus. Por exemplo, ainda que neste versículo toda a sua literalidade é apresentada para um relacionamento amoroso, aqui está recheado de um cenário totalmente escatológico que aponta para a segunda vinda de Jesus. Por exemplo, você ouve no versículo 8 dizer assim: ouço a voz do meu amado. O amado tipologicamente é Cristo. Significa na voz o ecoar, a verbalização. Isso significa dizer que, baseado à luz da Bíblia Sagrada, baseado em todos os acontecimentos do cenário mundial, ao ecoar da voz do Cristo, sinalizando a brevidade da sua segunda vinda. E aonde você visualiza a brevidade da sua segunda vinda nesse texto? Quando diz: eis que vem aí, eis que vem aí. Mostra a brevidade, mostra que está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. Também nesse texto, no versículo 8, diz assim: ele vem aí, saltando pelos montes, pulando sobre os outeiros. Montes e outeiros aqui, no cenário tipológico, representa as nuvens, o ponto de partida do trono de Deus até chegar às nuvens, onde Jesus receberá a igreja. Os montes e outeiro representa essa trajetória do trono até as nuvens. E diz que ele vem saltando, ele vem pulando, mostrando o quê? Velocidade, rapidez, intrepidez. Isso tudo está aí nesse texto. Quando chegamos no versículo 9,
mais uma vez é enfatizado a velocidade dele, quando ela diz: o meu amado, de forma comparativa, é semelhante ao filho da gazela. Ou seja, mostrando aí a agilidade, a rapidez que será a segunda vinda de Jesus. E diz que ele está detrás da nossa parede, olhando pela janela, lançando os olhos pelas grades. Isso mostra a expectativa do Cristo em receber a noiva. E vale salientar para você que a esperança pela segunda vinda de Jesus não está apenas instalada no coração da noiva de Cristo, que é a igreja, mas essa expectativa, essa esperança também está presente no coração de Jesus, que é o seu maior objetivo, que é encontrar com a noiva, que é o fruto do seu trabalho, e a sua amada. E no versículo 10 vem sinalizar isso de forma mais abrangente para nós, quando diz assim: fala o meu amado e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Quando que nós, igreja, vamos ouvir isso do amado? Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Levanta-te e vem. Nós vamos ouvir isto quando soar a última trombeta. O toque da última trombeta, quando ela for tocada, sinalizará, expressará esta mensagem: amada minha, levanta-te, formosa minha, e vem. Então, eu mostrei de forma simplória para você este cenário escatológico da segunda vinda de Jesus, em Cantares capítulo 2, versículo 8 até o 10. Mas hoje eu vou me basear na parte A do versículo 8, que diz: ouço a voz do meu amado. Veja, se você olhar geograficamente, politicamente, sociologicamente, profeticamente, todo o cenário mundial, neste cenário é possível cada um de nós ouvir a voz do nosso amado anunciando: eis que estou voltando, ou breve Jesus voltará. Mas à luz da Bíblia Sagrada, onde cada um de nós podemos ouvir a voz do nosso amado. Então você pode ouvir a voz do seu amado nas profecias do Antigo Testamento. Nas profecias do Antigo Testamento está inserida uma série de mensagens proféticas anunciando a segunda vinda de Jesus, anunciando a voz do nosso amado. Sim, nas profecias do Antigo Testamento. E em que profecia do Antigo Testamento você pode ouvir a voz do seu amado? Primeiras delas, na certeza da destruição moral e espiritual de Satanás no tempo do fim. Existe uma promessa em Gênesis 3,15, e esta promessa, ela terá um cumprimento pleno, total, quando acontecer a destruição final da moralidade e da espiritualidade de Satanás, quando for lançado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E esta profecia é Gênesis 3,15, dita pelo próprio Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a tua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está mostrando algumas verdades, dentre elas o ferimento de Jesus na cruz do Calvário,
2, a vitória de Cristo sobre Satanás na cruz. E, por fim, está mostrando a derrota final da moral e da espiritualidade de Satanás. Então, nesta certeza que um dia Satanás será destruído moralmente e lançado no lago de fogo e enxofre, nos faz ouvir a voz do nosso amado. E outro detalhe, nas profecias do Antigo Testamento, onde é possível ouvir a voz do nosso amado. É possível ouvir na certeza de que a igreja não passará pela grande tribulação. Olha, essa certeza da igreja não passar pela grande tribulação não são promessas apenas do Novo Testamento, são promessas também no Antigo Testamento, como quando você lê Isaías capítulo 6, versículo 20, está lá escrito: entra, povo meu, nos teus quartos, até que passe a ira. Esta ira, ela profeticamente, escatologicamente, está apontando para o período da grande tribulação. E os quartos refere-se aos ambientes que existem nas mansões celestiais. Lembra da palavra de Jesus? Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa é uma, mas as moradas são várias. Então, nas profecias do Antigo Testamento, nós temos a certeza que estamos ouvindo a voz do nosso amado, a voz do nosso amado, na certeza que ele brevemente virá buscar a sua igreja. Isto é extraordinário, extraordinário. Outra verdade bíblica que eu posso afirmar aos senhores e senhoras, que no Antigo Testamento, nas profecias veterotestamentárias, eu posso ouvir a voz do meu amado, na certeza que a igreja participará das bodas do Cordeiro. A igreja, após o seu arrebatamento, segundo as profecias do Antigo Testamento, ela vai para as bodas, para o grande cerimonial, para o grande banquete, para o grande festejo, para a grande celebração. E você pode ver isso no livro dos Salmos 45 e versículo 14 e 15, está lá na linguagem do salmista um cenário montado. Como será esta celebração nas bodas do Cordeiro? Uma coisa é certa, nas profecias do Antigo Testamento é possível ouvir a voz do meu amado. Mas à luz da Bíblia Sagrada, é possível ouvir a voz do meu amado não somente nas profecias do Antigo Testamento, mas onde, pastor Cláudio Gama, além das profecias do Antigo Testamento, é possível ouvir a voz dos meus amados? Sim, é possível ouvir a voz do seu amado, querido, nas tipologias do Antigo Testamento. A primeira tipologia do Antigo Testamento que eu destaco para você, que é um modelo tipológico do arrebatamento da igreja, está na pessoa de Enoque. Você vai ver no capítulo 5 do livro de Gênesis, versículo 24, que Enoque foi arrebatado, alcançou um nível de vida de ter agradado a Deus e arrebatado para não experimentar a morte. O arrebatamento de Enoque é uma projeção profética e tipológica do arrebatamento da igreja. Você vai ver com 365 anos, ele foi arrebatado aos céus. O 365 aponta para um fechamento de um ciclo. Sinaliza que o ciclo da graça, a dispensação da graça está findando e que Jesus está voltando. Então ouça-me, o Rei está voltando, o teu amado está voltando. Jesus brevemente voltará para buscar a sua igreja amada.
no cenário da tipologia do Antigo Testamento, é possível ouvir a voz do meu amado, onde? Na vida de Ló. Ló, sim, Ló, o sobrinho de Abraão, capítulo de número 19 do livro de Gênesis, você vê que os mensageiros, os seres, os agentes angelicais que foram para Sodoma e Gomorra executar juízo em Sodoma e Gomorra, o propósito original era a destruição de toda aquela população. Mas houve a intercessão de Abraão em prol do seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer que enquanto Ló não é tirado da cidade de Sodoma, não cai juízo. O juízo só vai ser estabelecido nas cidades de Sodoma e Gomorra quando Ló entra na cidade de Zoar. E interessante que a Bíblia ainda vai dar um detalhe. Quando Ló entra na cidade de Zoar, a Bíblia diz que o sol vai raiar, sinalizando um novo dia, um novo tempo, a nova fase. Isso significa dizer aos senhores que em Ló está uma projeção tipológica do arrebatamento da igreja, porque enquanto a igreja estiver na terra, que é um sinônimo, que é uma tipologia, uma simbologia desse ambiente mundial, dessa sociedade mundial, está numa simbologia bíblica e representativa, como Sodoma e Gomorra. Enquanto a igreja estiver na terra, não haverá juízo pleno, não haverá a manifestação da ira de Deus, não haverá a abertura do início da grande tribulação, que é o período em que Deus irá se vingar da humanidade. Não é. Por quê? Porque a igreja, a noiva, está na terra, mas quando a noiva for tirada, quando a noiva for arrebatada, aí sim haverá a manifestação do juízo de Deus sobre a terra, onde Deus irá punir a humanidade pelos seus atos pecaminosos e por ferir a sua santidade. Então, em Ló é possível visualizarmos o cenário profético e tipológico do arrebatamento da igreja. Outro cenário, outro modelo de projeção tipológica no Antigo Testamento, que é possível visualizar o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, é no casamento de Isaac com Rebeca. Isso você vê em Gênesis capítulo 24, especialmente dos versículos 16 a 53, do 58 ao 67. Você vai ver que Abraão ali representa tipologicamente Deus Pai. Isaac representa Deus Filho, Jesus. Eliezer representa o Espírito Santo. E o Pai enviou Eliezer, que é tipo do Espírito Santo, a uma terra distinta, para buscar uma noiva para o seu filho, que no caso é Rebeca. Essa terra distinta representa o mundo. Rebeca representa a igreja. Veja que quando Eliezer chegou na casa de Rebeca, ele não falou de si mesmo, ele só falou do noivo, de Isaac. Ou seja, o Espírito Santo, hoje na igreja, preparando a igreja para encontrar com o noivo, ele não fala de si mesmo, ele só fala de Jesus. Ele aplica Jesus na igreja, ele formata Jesus na igreja, ele faz Jesus ser gerado na vida da igreja, ele trabalha para que Jesus seja glorificado na igreja. Então ele só fala do noivo. Se você olhar para os presentes que Eliezer deu para a noiva, ele deu presente de ouro, ele deu presente de prata, ele deu riquezas, pedras preciosas para Rebeca. Isso fala das riquezas da graça, isso fala da operacionalidade do Espírito Santo, as riquezas da glória de Deus, isso fala das manifestações dos dons espirituais, isso fala da produção do fruto do Espírito. São riquezas que Eliezer deu, são riquezas que o Espírito Santo dá à igreja. Para quê? Adornando a igreja, aperfeiçoando a igreja, moldando a igreja, transformando a igreja de glória em glória,
até Cristo voltar, para ele entregar a igreja. Então, no casamento de Isaac com Rebeca, é possível ver a projeção do arrebatamento. No entanto, quando Eliezer fala do noivo para Rebeca e convida, se ela quer ir encontrar com o noivo e casar com ela, automaticamente ela toma a decisão e diz assim: irei. Será a atitude da igreja. A igreja, quando ouvir o toque da última trombeta e o Senhor a chamando, como eu vos disse, levanta, amada minha, formosa minha, e vem, a igreja vai ecoar a sua voz: irei, irei, irei ao encontro do meu amado. E você vai ver que o casamento de Isaac com Rebeca não foi na casa de Abraão, seu pai, não foi na casa de Labão, o pai de Rebeca, não, foi no campo. Significa dizer que o nosso encontro com Jesus não será nem no mundo, nem será dentro do céu, será nas nuvens, como Paulo diz, nos ares, nos encontraremos com o Senhor. Eu ouço a voz do meu amado. Eu ouço a voz do meu amado. Onde eu ouço a voz do meu amado? Eu ouço a voz do meu amado nos sinais escatológicos. Que sinais são esses? Nos sinais sociais, nos conflitos sociais, nos transtornos sociais, na degeneração social, nas alterações comportamentais da sociedade, onde não condiz com os princípios éticos, morais, sociais, bíblicos ensinados pelas Escrituras, nas alterações sociológicas, onde as pessoas estão num processo de libertinagem, num processo de afronta ao divino, onde o ser humano se deificou em si mesmo e vive uma história de vida autônoma, como se Deus não existisse, eu fosse o seu fantoche. Então, esses sinais sociológicos que a gente percebe aí de guerras, de conflitos, de confrontos, de discórdia, de rebelião, de assassinato, derramamento de sangue, de criminalidade, de abuso moral, de abuso verbal, de abuso sexual, essas alterações sociológicas faz ouvir a voz do nosso amado, a voz entoando, anunciando: Jesus está voltando. Sinais científicos, como a Bíblia anunciou o avanço da ciência, o progresso da ciência. Eu sou de uma época e não muito remota, há 20 anos atrás, por exemplo, uma carta do Rio de Janeiro a São Paulo levava 7 dias para chegar. Hoje, numa tecla, a mensagem chega online, em qualquer parte do mundo. É o avanço da tecnologia. Hoje é possível você ver um acontecimento em qualquer parte do mundo, numa transmissão ao vivo, se cumprindo o que a Bíblia vai dizer, que as 2 testemunhas do Apocalipse serão mortas em praça pública e será vista por todo o mundo. Isto comprova a veracidade da prova da verdade bíblica, das Sagradas Escrituras, e uma comprovação também que nós estamos ouvindo a voz do nosso amado anunciando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Outro sinal escatológico que a gente pode visualizar são sinais religiosos. Sim, sinais religiosos. E dentro da nossa comunidade, falando só mesmo na instituição evangélica, quantos estão se levantando em nome de Deus, falando em nome do Cristo, usando a palavra do Cristo,
manipulando dons espirituais, manipulando a palavra de Deus, enganando o povo, iludindo o povo, extorquindo o povo, maltratando o povo, apresentando um evangelho totalmente humanista, antropocêntrico, um evangelho que não tem fundamento nos princípios que Jesus estabelecera. O que são esses sinais? É o ecoar da voz. Ouço a voz do meu amado, o rei está voltando, o rei está voltando. E por fim, onde eu ouço a voz do meu amado, eu ouço a voz do meu amado no grande derramamento do Espírito Santo que está para acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. A você que me ouve neste momento e me assiste, prepare-se, porque haverá um derramamento que nunca aconteceu na história da humanidade, um derramamento pleno do Espírito Santo. Nesse derramamento da plenitude do Espírito Santo sobre toda a carne, haverá operações sobrenaturais do Espírito Santo. Nesse derramamento que Deus utilizou a boca de Joel para profetizar: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vai abranger todos, independente do seu status social, se é senhor ou se é escravo, se é patrão ou se é funcionário, independente do status intelectual, se é doutor ou se é analfabeto, independente da sexualidade, se é macho ou fêmea, independente da faixa etária, se é adolescente ou ancião, todos viverão a operacionalidade do poder do Espírito Santo. E esse derramamento, a palavra já diz, derramar significa que ninguém poderá impedir, ninguém poderá abortar, porque é uma ação decisiva de Deus, é uma manifestação da vontade de Deus, é um trabalhar do próprio Deus através de um derramamento do Espírito Santo. Nesse derramamento é um cumprimento do agir do Espírito Santo na ação que Ele estabeleceu, que nós estamos vivenciando, que é a dispensação do Espírito Santo. Essa dispensação, ela iniciou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4, quando 120 crentes foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novidades de línguas. Nós estamos vivendo essa dispensação e ela brevemente irá findar, mas antes que ela finda, as comportas dos céus serão abertas e Deus derramará de forma plena, abundante, dimensional, a plenitude do Espírito Santo como nunca houvera na história da humanidade. Haverá um grande avivamento, um avivamento extraordinário, um avivamento impactante. E a Bíblia mostra, a Bíblia ensina este mover de Deus numa linguagem simbólica, anunciando que o vento assopra onde quer. Então não haverá barreiras religiosas, não haverá barreiras de líderes religiosos, não haverá nada, nem Satanás poderá impedir esse derramamento, porque a igreja do arrebatamento não será uma igreja frígida, não será uma igreja envelhecida, não será uma igreja morna, não será uma igreja fracassada, moribunda. Não, é uma igreja triunfante, e ela terminará os seus dias na terra cheia do poder do Espírito Santo. Então, a você que me assiste agora, prepare a tua alma, prepare a tua família, prepare a sua vida, prepara, porque vem aí um grande derramamento do Espírito Santo. A igreja, o povo de Deus,
Deus será inundado da glória do Espírito Santo. Prepara-te para ver milagres como nunca viste. Prepare para manifestações sobrenaturais, inéditas e surpreendentes. Prepara-te para revelações da glória de Deus de forma fenomenal. Vem aí um grande mover de Deus, um grande agir do Espírito Santo. Eu rogo a Deus que você seja o primeiro, a primeira a vivenciar esta plenitude da glória do Espírito Santo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E neste exato momento, eu sinto em meu espírito que o bendito Espírito Santo está movendo-se em você agora, que há um agir de Deus via o Espírito Santo em tua vida agora. Então alegra-te na presença de Deus, porque esta alegria é gerada pelo próprio Espírito Santo. E neste exato momento, eu ministro que você seja renovado, restaurado, revigorado, cheia do Espírito Santo. Que algo sobrenatural aconteça com você agora. Eu ouço a voz do meu amado. Eu ouço a voz do meu amado. Então, ponha a tua vida no altar, porque Jesus está voltando. Brevemente Ele virá para buscar a sua igreja, lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja sem mácula, sem ruga, igreja viva, santa e gloriosa. Esta é a igreja. Então, permita o Espírito Santo ativar a sua audição espiritual, para que você possa diariamente ouvir a voz do seu amado. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Amém.